Hoje você vai entender como a busca por felicidade pode estar deixando a sua vida cada vez pior. Eu sei que pode parecer estranho, mas é isso mesmo que eu disse. Buscar felicidade pode ser o motivo pelo qual você não consegue viver a vida que você gostaria de viver. E eu vou te dar aqui nesse vídeo um passo a passo prático para você construir uma vida verdadeiramente feliz. Uma vida que vale a pena ser vivida, e para isso eu vou me basear na ciência mais atual, só que em uma linguagem simples, que qualquer um consegue entender. E quando eu falo sobre isso, eu lembro de um grande amigo meu, que estava passando por um momento pesado, um momento muito difícil na vida dele. Isso já faz uns 10 anos, mas eu lembro como se fosse hoje. Ele me ligou e ele falou assim: "Cara, eu preciso conversar porque eu não tô aguentando mais essa situação." Eu, é claro, fiquei preocupado e combinei de encontrar ele naquele mesmo dia. Nós fomos a um bar que ficava no meio do caminho entre a faculdade onde eu dava aula e o trabalho dele. E quando eu cheguei lá, ele já estava lá sentado me esperando e ele não precisou me falar nada, porque só de olhar a cara dele, o semblante, a expressão facial, a maneira como ele estava sentado, só de olhar isso eu já percebi que ele estava muito mal. Por causa da minha profissão, é muito comum meus amigos me ligarem nesses momentos. E se bobear, você até já me ouviu falar casos como esses aqui no canal. Enfim, eu sentei, pedi alguma coisa para beber, ele agradeceu por eu ter ido lá encontrar ele e ele me explicou a situação. Ele estava passando por um momento muito difícil no trabalho, muito estresse e também algumas dificuldades financeiras. Por causa disso, ele estava com claros sinais de um burnout, um esgotamento emocional. Se você quiser entender melhor o que é síndrome de burnout, que é também conhecida como síndrome de esgotamento emocional, eu vou deixar um link aqui para você assistir a um vídeo aqui do canal onde eu mergulho nesse tema. Mas enfim, ele estava passando por uma dificuldade profissional muito grande, por dificuldades financeiras, e isso estava adoecendo a vida dele. E aí, para piorar essa situação, algumas semanas antes dessa nossa conversa, a esposa dele tinha saído de casa e ela disse que queria se separar dele. E ela, quando saiu de casa, levou a filha deles junto. E lá estava esse meu amigo, sozinho, em um baita estresse de trabalho, dificuldades financeiras e agora sofrendo muito pela falta que ele estava sentindo da esposa e da filha. Aquele burnout, é claro, se agravou, né? Aquele esgotamento emocional se agravou e virou um episódio depressivo bastante sério, aquilo que a gente chama de depressão, a depressão clínica. Ele já estava com acompanhamento médico quando a gente conversou, mas o peso daquela situação estava muito grande em cima dele. E aí, naquele dia, ele me falou com essas palavras, eu nunca esqueço: "Pedro, eu só queria não sentir mais nada. Eu só queria não sentir nem dor, nem saudade, nem tristeza, nem nada. E se o preço para não sentir mais nada fosse também não sentir coisas boas, eu topava." Ou seja, ele me disse que para não sentir mais nada de ruim, ele aceitaria também não sentir mais nada de bom. E é claro que isso que ele disse veio de um lugar de muito desespero, de angústia, de tristeza e de uma saúde mental abalada. Mas talvez você que está me assistindo aí tenha sentido algo assim em algum momento da sua vida. Talvez você não tenha sentido nesse nível, com essa gravidade, mas com certeza você já sentiu algo mais ou menos assim. Você pensa assim: nossa, eu queria muito parar de sentir essa coisa ruim, essa dor emocional que eu estou sentindo. Hoje, esse meu amigo está bem, graças a Deus, ele se recuperou, inclusive ele conseguiu reatar o casamento e hoje ele, a esposa e a filha estão unidos e estão bem. Então eu quero falar para você agora o que eu disse para esse meu amigo naquela conversa. Só existe um tipo de pessoa que não sente dores emocionais, angústias e dificuldades. E talvez, nesse momento, você que está aí me assistindo pense assim: "Ah, os psicopatas, eles não sentem nada." E é aí que você se engana. Psicopatas não sentem alguns tipos específicos de emoção, mas eles sentem algumas emoções, sim. Aliás, eles sentem essas emoções muito intensamente. Raiva, desejo, frustração, tédio, por exemplo, essas são algumas emoções super comuns nos psicopatas. Enfim, esse não é o tema do vídeo, mas se você quiser entender o cérebro e a mente do psicopata, eu vou deixar um link aqui para você também. Toca nesse link para você assistir a um vídeo aqui do canal, onde eu mergulho nisso em profundidade. O ponto é que só existe um tipo de pessoa que não sente dores emocionais, e não é o psicopata. É quem está morto. Se você está vivo, você irá sentir emoções negativas e dolorosas. Esse é um fato inescapável da existência humana.
E aí vem um primeiro ponto muito importante sobre por que buscar felicidade pode estar prejudicando a sua vida. Tem gente que espera que a vida feliz seja uma vida sem momentos difíceis, sem dores emocionais. Ou seja, tem gente que confunde felicidade com emoções positivas constantes. E é claro que emoções positivas são importantes para uma vida feliz. Sentir alegria, prazer, conforto, tudo isso é parte de uma vida feliz. E é claro que o oposto também é verdadeiro. Se a sua vida é uma constante enxurrada de emoções negativas, se a sua vida é dor, angústia, tristeza e desconforto o tempo inteiro, isso certamente vai fazer com que você esteja vivendo uma vida infeliz. O problema é que muita gente leva isso ao extremo. Muita gente vive esperando que a vida seja o tempo inteiro positiva. Muita gente vive brigando com pensamentos negativos, sabe? Gritando afirmações positivas dentro da própria mente. Muita gente vive tentando eliminar as dores dentro de si, eliminar as angústias, eliminar os desconfortos. Muita gente, buscando felicidade, vive brigando com as coisas ruins que acontecem na vida. E aqui eu quero que você perceba um paradoxo importante que a ciência já conhece há bastante tempo. Se você vive tentando ser alegre o tempo inteiro, se você vive brigando com todos os pensamentos e emoções negativas dentro de você, se você vive desejando felicidade, buscando felicidade, essa busca é, nela mesma, uma experiência negativa. Ou seja, o ato de viver buscando felicidade e brigando com o que é negativo, ele vai produzir dentro de você coisas negativas. É simplesmente ruim, é simplesmente desagradável viver buscando algo que você não tem e brigando com as pedras que estão no seu caminho. É desagradável viver brigando com pensamentos e sentimentos dentro de você. É desagradável lutar o tempo inteiro para tentar fazer as coisas ficarem boas. Esse é o paradoxo da felicidade. Quando você busca a felicidade assim, diretamente, desse jeito, você acaba vivendo infeliz, porque a busca direta pela felicidade é uma experiência intrinsecamente negativa. Já quando você aceita aquilo que acontece de negativo, aprende com isso e se torna alguém melhor, quando você aprende com as coisas difíceis e ruins e se torna alguém melhor e continua vivendo e lutando e aprendendo e se tornando cada vez melhor, isso é uma experiência intrinsecamente positiva. E olha, a ciência atual demonstra claramente esse paradoxo, mas isso não é novidade nenhuma e não é a ciência que descobriu isso. Diversas matrizes espirituais da antiguidade e também diversos sistemas filosóficos diferentes já tinham nos mostrado isso. O budismo é um perfeito exemplo disso na espiritualidade e o estoicismo é um perfeito exemplo disso na filosofia. Para os budistas e para os estoicos, paz não significa viver em um mundo onde não existe angústia, tristeza, dor e desconforto. Os budistas e os estoicos, eles não são ingênuos. É simplesmente impossível viver em um mundo onde essas coisas não existam. Paz, na verdade, é viver em um mundo onde você vai encontrar, sim, dor, angústia, tristeza, desconforto. Você vai levar porrada. Acontecerão coisas que você não controla e essas coisas vão te machucar. Paz é você conseguir manter seu equilíbrio mental, seu equilíbrio interno, mesmo em um mundo assim. Paz é você conseguir, portanto, manter o seu equilíbrio interior, mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando ou te machucando. Eu acho que você já percebeu que, se você vive buscando felicidade diretamente, desejando o tempo inteiro estar se sentindo bem, confortável e alegre, se você vive assim, você vai viver frustrado o tempo todo, porque o mundo nunca será como você quer. Então, se buscar a felicidade diretamente não é a solução, a pergunta que fica é: o que você deve fazer para viver uma vida feliz? O segredo, gente, é buscar a felicidade indiretamente. E para isso, em primeiro lugar, você precisa se tornar antifrágil. Antifragilidade é um conceito popularizado pelo grande escritor estatístico Nassim Taleb. Ele tem um livro, aliás, chamado justamente Antifrágil, que eu recomendo muito que você leia. Antifragilidade é a evolução do conceito de resiliência. Resiliência é você levar porrada e conseguir se levantar, se reerguer. Resiliência, então, é você sofrer e conseguir se recuperar. Isso é importante para a vida humana? É claro que sim. Mas o conceito de antifragilidade é mais completo e muito mais útil.
Antifragilidade é você levar porrada e não apenas conseguir se levantar, se reerguer. Antifragilidade é você levar porrada e levantar mais forte do que quando você caiu. Antifragilidade é você fazer com que o sofrimento seja combustível para o seu crescimento. É você crescer e melhorar através da dor, do desconforto e dos tropeços. Você deve saber que existe um conceito na ciência chamado estresse pós-traumático. Quando você passa por muitas dificuldades, quando você apanha demais da vida, quando você passa por traumas, e isso varia de indivíduo para indivíduo. Aquilo que é traumático para você pode ser diferente daquilo que é traumático para outra pessoa. É muito importante ter essa empatia. Mas o estresse pós-traumático é uma condição neuropsiquiátrica, um transtorno neuropsiquiátrico que acontece em pessoas que passaram por situações muito difíceis. Sejam elas situações abusivas do ponto de vista emocional, situações de estresse extremo. Um bom exemplo disso é pessoas que vão para a guerra, por exemplo, e veem horrores. É super comum em soldados que voltam da guerra o estresse pós-traumático. E isso, claro, traz uma série de sintomas que, no fim das contas, destroem a pessoa, tanto psicologicamente quanto fisicamente também. O que é o estresse pós-traumático, então? O estresse pós-traumático ele é um processo de quando você leva muita porrada, de quando você apanha demais da vida, de quando você passa por coisas muito difíceis, dolorosas, desconfortáveis, no extremo, e isso acaba prejudicando a sua saúde mental e acaba fazendo com que você se torne uma pessoa mais vulnerável por causa disso. E claro, pessoas diagnosticadas com transtorno de estresse pós-traumático, elas precisam de acompanhamento neuropsiquiátrico e psicoterapia também, para que elas consigam se recuperar disso. Curiosamente, o conceito de antifragilidade, ele é um conceito que se baseia num princípio científico, que é o conceito de crescimento pós-traumático. Isso é muito interessante de você entender. Então nós temos o estresse pós-traumático, que é o adoecimento devido ao excesso de estresse, dificuldades, dores e desconforto, traumas, enfim. E nós temos o crescimento pós-traumático, que é quando você passa por dores, dificuldades, desconfortos, mas você sai disso ainda mais forte. Na verdade, antifragilidade não é uma coisa que existe só no cérebro e na mente humana. Antifragilidade é algo que existe na natureza de maneira geral. Para pensar no seu corpo, para pensar nos seus músculos. O que acontece com o seu corpo quando você vai fazer musculação, por exemplo? Ora, ao fazer os exercícios de musculação, ou seja, ao puxar ferro, como se diz por aí, ao levantar peso, você está estressando a sua musculatura. Inclusive, quando você está num peso adequado, você está causando microlesões na sua musculatura. E aí o que acontece? Quando você tem o descanso devido e você se alimenta da maneira correta, o seu corpo é antifrágil. Ele vai fazer o quê? Ele vai reconstruir o teu músculo, só que não vai reconstruir igual, não é resiliência. Ele vai reconstruir o teu músculo ainda maior e mais forte. Para quê? Para que você aguente mais peso ainda daqui para frente. E é por isso que progressão de carga é algo muito importante, por exemplo, na musculação, para você ter a hipertrofia, né? O crescimento da musculatura. É você desafiar cada vez mais o teu músculo com saúde, de maneira adequada, para você não ter uma lesão grave que aí vai te tirar do jogo, mas enfim, o que você vai fazer é desafiar progressivamente o teu músculo e como o teu corpo é um sistema antifrágil, ele vai recuperar o teu músculo não apenas na resiliência, mas na antifragilidade. Teu músculo volta mais forte do que ele era antes. Então, eu gostaria que você percebesse que existem sistemas antifrágeis na natureza como um todo e o seu corpo, nosso corpo humano, ele é um sistema antifrágil. Deixa eu te dar outro exemplo de antifragilidade. Esse é um exemplo muito pessoal e, na verdade, se não fosse esse exemplo, você não estaria aqui. Por quê? Porque eu criei este canal aqui, o canal Neurovox no YouTube, quando eu estava passando por um momento de gigantesca dificuldade. Eu estava passando por uma séria ruptura profissional, e depois, logo em seguida, teve uma ruptura romântica, num relacionamento romântico. E isso me levou para o buraco, gente. Um dos piores momentos da minha vida. Poucos momentos piores do que esse eu tive na minha vida. E aí o que aconteceu foi que eu usei o conhecimento que eu tenho para transformar aquilo que estava muito difícil e muito ruim, muito traumático emocionalmente para mim, em algo que me tornasse melhor. E o caminho para isso foi construir esse canal, para ajudar você.
Você que pode estar passando por uma dificuldade emocional, ajudar você é algo que permitiu a mim sair mais forte daquele momento difícil. E esse canal, que hoje já passa de 3 milhões de inscritos, ele é fruto, portanto, de um processo de antifragilidade que eu tive no ano de 2016. E se você chegou até aqui, é porque autoconhecimento, entender teu cérebro, tua mente, teu comportamento, isso é importante para você. E é isso que eu faço aqui no canal Neurovox. Eu te trago a ciência mais atual, só que em uma linguagem simples que todo mundo consegue entender. E se você considera esse um nobre objetivo, eu te peço do fundo do coração um gesto que não vai te custar nada, mas pra gente é valioso demais, que é você se inscrever aqui no canal, apertar o botão de inscrição aí embaixo. E se você já for inscrito, é você apertar o sininho do lado para ativar as notificações e para que você seja avisado quando nós postarmos um vídeo novo. Nós não postamos muito porque olha o tamanho desse vídeo, olha a complexidade. Então, já que nós não postamos muito, é importante que você seja avisado quando a gente postar por aqui. Se você puder e se você quiser, é claro, então se inscrever no canal e apertar o sininho de notificações. E já que você vai fazer isso, se você puder e se você quiser, apertar o joinha, o botão de curtir aqui esse vídeo, que ajuda a gente demais também. Mas bora voltar para o nosso tema. O meu amigo, ele estava passando por um momento muito difícil, mas o que ele fez, e é claro que eu aconselhei ele naquela conversa a isso, é aprender com aquilo para que ele se tornasse mais forte, tanto na questão profissional quanto na relação dele com a esposa. E graças a isso, hoje profissionalmente ele está bem e hoje ele também está bem com a família. E o que eu quero dar para você agora é uma ferramenta para você desenvolver a sua antifragilidade na prática. E essa ferramenta nada mais é do que você adotar uma mentalidade. Eu quero que, a partir de hoje, sempre que você estiver passando por uma dificuldade, sempre que você estiver passando por um processo doloroso emocionalmente, sempre que você estiver passando por uma porrada que a vida te deu, que está te machucando, eu quero que, em vez de você se jogar naqueles pensamentos negativos que surgem nessas horas, eu sou um fracasso, eu não vou aguentar, eu não sei o que eu vou fazer, lembra do que o meu amigo me falou, né? Eu não aguento mais essa situação. Em vez de você se jogar nesses pensamentos negativos, e eu quero deixar claro, eles são naturais e eles vão acontecer, em vez de você se jogar nisso, que só vai piorar a tua situação, eu quero que você adote a seguinte mentalidade. Eu quero que você pergunte para si mesmo, em todas as situações de dificuldade, o seguinte. Adota essa mentalidade. Como eu posso aprender com isso que está acontecendo comigo e me tornar com isso uma pessoa melhor? Gente, parece a coisa mais simples do mundo, parece até banal, mas essa simples mudança de mentalidade, em vez de você ceder às reclamações, às lamúrias, em vez de você ceder aos pensamentos negativos, você mudar a tua mentalidade para você focar no que você pode aprender para se tornar melhor, isso vai ser uma virada de jogo absurda nos resultados da sua vida. Coisas ruins vão acontecer. A única escolha que você tem é o que você vai fazer com isso de ruim que está acontecendo com você. A primeira opção é você reclamar, ceder aos pensamentos negativos e os sentimentos negativos e encolher. A segunda opção, que é essa que eu estou te dando aqui, é você aprender com isso e crescer com isso. E se você não está dando conta disso sozinho, é muito importante que você saiba que pedir ajuda é um caminho perfeitamente aceitável. Pedir ajuda profissional, psicoterapia, um acompanhamento neuropsiquiátrico, se isso for necessário. Então, esse é o caminho para você enfrentar as dores e as dificuldades. Mas aí, você pode perguntar para mim nesse momento, Pedro, e as coisas boas? Como é que nós devemos buscar aquilo que é bom? Tudo bem, eu entendi que quando acontecer uma coisa ruim, eu tenho que me tornar antifrágil e ter essa mudança de mentalidade. Mas eu não quero apenas ficar lidando com as coisas ruins, eu quero também buscar as coisas boas do jeito certo. Eu já disse para você, lembre-se do que eu te disse antes. O problema é você buscar diretamente a felicidade. Lembre-se, o problema é você ficar naquela vida onde você quer o tempo inteiro ficar brigando com as coisas negativas ou então reclamando sobre elas, lamuriando sobre elas. É quando você fica nessa guerra interna e nesse desejo e nessa expectativa de que tudo esteja bom o tempo inteiro, de que você tenha emoções positivas constantes na sua vida. E, gente, isso é muito agravado nos dias de hoje por conta de um fenômeno que tem sido chamado pelos psicólogos de positividade tóxica. Ou seja, positividade é legal? Você buscar um olhar mais positivo perante a realidade, isso é bom? É claro que pode ser bom.
O problema é que, especialmente nas redes sociais, o que tem acontecido é um certo filtro da realidade, uma certa maneira exagerada de você olhar para a positividade que tem alimentado essa busca delirante por felicidade constante, por prazer constante, por conforto constante. Você abre as redes sociais e parece que a vida das pessoas é felicidade constante, a vida das pessoas é uma coisa maravilhosa, não tem nada de imperfeito ali. Por quê? Porque filtro atrás de filtro, a posição, a maneira como a pessoa te conta, o ângulo, o jeito que a pessoa te conta a história, tudo é feito para que pareça perfeito. Ninguém costuma postar nas redes sociais quando tem uma diarreia porque comeu um grão de bico estragado, né? Pelo menos eu nunca vi, ou é raro. Mas a ideia aqui é que hoje nós temos, e tem muito influenciador que contribui com isso, uma ideia de que a busca tem que ser por constante positividade e, portanto, emoções positivas o tempo inteiro. Eu espero que tenha ficado claro para você já que isso vai te adoecer. Vai te adoecer porque você vai ficar na expectativa de tudo ser bom o tempo inteiro e o mundo vai te dar paulada. E você vai ficar brigando com essas pauladas e com as coisas ruins. A aceitação daquilo que acontece de negativo conosco é fundamental e, a partir da aceitação, o aprendizado. Você se orientar para aprender com isso e ficar cada vez mais forte. Como eu te disse, no conceito de antifragilidade. Então, buscar diretamente a felicidade desse jeito é algo problemático. A busca constante pela felicidade, ela é em si mesma uma experiência negativa. Então a solução é você buscar a felicidade indiretamente. E nessas horas, eu gosto muito da alegoria da luz do sol, proposta pelo professor Tal Ben-Shahar. Ele é um cara que tem um curso lá em Harvard, muito famoso sobre felicidade, livros sobre isso, é um grande especialista na ciência da felicidade. Eu gosto muito dessa alegoria que ele utiliza. A luz do sol. Vamos lá. Se você, num dia ensolarado, olhar diretamente para o sol, isso pode machucar e até cegar os seus olhos. Mas, se você passa a luz do sol por um prisma, você vê as cores do arco-íris. Toda cor que você vê, na verdade, é você olhando indiretamente para o sol. E agora o que eu quero fazer é te dar um prisma para você buscar a felicidade indiretamente do jeito correto na sua vida. Ou seja, o que você deve buscar e lutar na sua vida para viver uma vida feliz? Para viver uma vida que vale a pena, de acordo com a ciência mais atual. É isso que eu quero te falar a partir de agora. O primeiro passo para isso é você cultivar emoções positivas, sim. Emoções positivas, gente, são importantes. É importante você sentir alegria, ter momentos de alegria, de prazer, você ter momentos gostosos, momentos confortáveis. Isso é importante na sua vida. Mas isso não é tudo. Ou seja, quando você vive apenas buscando emoções positivas, você pode inclusive estar caindo na armadilha que eu já te disse antes, nesse paradoxo da felicidade. E para você buscar emoções positivas, é muito importante você conhecer a si mesmo. O que te alegra? O que te traz conforto? O que te traz prazer? Quais são as coisas que fazem com que você sinta emoções positivas e, portanto, aquelas emoções que fazem com que você queira permanecer ali naquela situação, naquele evento, com aquela pessoa? O amor é uma emoção positiva, por exemplo. Então é muito importante você mapear a sua vida e identificar essas coisas que geram emoções positivas dentro de você e fazer questão com que haja momentos, sim, onde você terá emoções positivas. Mas sempre lembrando que nunca será o tempo inteiro. As emoções oscilam, essa oscilação é natural. É claro que se você tem uma oscilação muito brusca, aquilo que a gente chama de montanha-russa emocional popularmente, ou seja, você vai do céu ao inferno das emoções 20 vezes ao dia, aí nós temos um problema. Aí nós temos um problema de desequilíbrio emocional. E nós temos vídeos aqui no canal onde eu falo sobre essa questão de desequilíbrio emocional. Mas em uma vida saudável, você terá algumas emoções negativas, você terá também emoções positivas, e o ideal é que haja um equilíbrio nisso para que você olhe para a vida e fale, bom, na minha vida tenho coisas negativas sim, mas também tenho coisas positivas e bacanas que valem muito a pena. Esse é o primeiro passo prático para você indiretamente buscar a felicidade e construir uma vida feliz de um jeito que efetivamente é realista de acordo com a ciência. O segundo passo é o mais importante. Pelo menos segundo os estudos científicos, essa é a variável que estatisticamente prediz felicidade com maior peso. E nós estamos falando aqui de relações de qualidade. Relações de qualidade, gente, são o elemento mais importante da felicidade humana, segundo os melhores estudos científicos já realizados.
Por exemplo, existe um grande estudo científico da Universidade de Harvard. Esse estudo já está acontecendo há décadas. Ou seja, ele começou décadas atrás, os participantes lá do começo já tiveram filhos e agora já tem netos. Então está na terceira geração de participantes desse estudo. E uma das coisas que esse estudo tentou investigar é o que faz as pessoas serem felizes e satisfeitas com as suas vidas. E qual é o resultado? Relações de qualidade é a variável número 1. Veja que eu estou falando aqui relações de qualidade. Eu não estou falando de quantidade, porque no mundo de hoje você tem dezenas ou centenas, às vezes milhares de seguidores ou amigos nas redes sociais, mas a minha pergunta é, para quantos desses amigos você pode, de madrugada, ligar e pedir ajuda e essa pessoa vai estar lá e ter um ombro para você? Para quantas dessas pessoas você pode efetivamente compartilhar alegrias, mas também tristezas? E quando você compartilha essas alegrias, essa pessoa vai estar alegre junto com você. E quando você compartilha tristezas, essas pessoas estarão lá para te dar apoio, para te ouvir de verdade. Quantas dessas pessoas são efetivamente relações de qualidade na sua vida? É isso que importa. Porque no mundo de hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma espécie de epidemia de solidão. Eu vou mostrar um gráfico aí na tela para você, que é um dos maiores estudos sobre solidão já realizados, um estudo feito pela BBC, que foi realizado em vários países, tá? Não só lá no Reino Unido. E uma das principais perguntas desse estudo foi a seguinte: com qual frequência você sente solidão? Eu quero mostrar para você aí um gráfico, e nesse gráfico você vai ver o percentual de pessoas que responderam que sentem solidão com muita frequência ou com frequência. E veja então que os números são assustadores. Nós temos quase metade dos jovens, por exemplo, sentindo solidão com frequência ou com muita frequência. Esse sentimento de solidão, a prevalência dele diminui para as gerações mais velhas, mas mesmo assim, em todas as faixas etárias, você vê um número assustador de pessoas que sentem solidão com frequência ou com muita frequência. E é um paradoxo isso se a gente parar para pensar, porque vivemos em um mundo onde teoricamente, as redes sociais estão nos conectando. Nunca tivemos tanta oportunidade de nos conectar com outras pessoas. E é por isso que eu quero frisar aqui a questão da qualidade. Não basta você se conectar com pessoas em quantidade e de maneira superficial. Esse é o grande problema das redes sociais. Sim, nas redes sociais você se conecta com muita gente, só que essas conexões elas são rasas, elas são superficiais. E, portanto, o segundo passo prático para você construir felicidade, buscar felicidade indiretamente, é você se esforçar para construir relações de qualidade. E, gente, relação é investimento. Relações amorosas, afetivas, amizades, familiares, relação é investimento. Só que a gente vive em um mundo muito egocêntrico. É todo mundo com seu celular olhando para a sua tela, pouco se lixando para o outro. As pessoas estão conversando, elas não estão ouvindo de verdade, elas estão, na verdade, esperando a vez delas falarem. Em um mundo cada vez mais egocêntrico, né, como nós temos hoje em dia, você vai se sentir cada vez mais solitário porque a qualidade das suas relações será prejudicada. Então, coloque nas suas prioridades regar as sementes das suas relações, para que elas brotem, se tornem mudas e depois grandes árvores que você vai precisar continuar cuidando, podando, você vai precisar continuar regando. Relações precisam do seu tempo e da sua energia, para que elas cresçam e para que você construa qualidade de fato nelas. E uma das principais variáveis para isso é tempo de qualidade. É tempo que você passa de qualidade com as pessoas que você ama. Tempo de qualidade onde você não está com o seu celular olhando para outras coisas ou pensando em outras coisas, onde você está realmente interagindo com aquelas pessoas, ouvindo elas de verdade, elas estão te ouvindo também, vocês estão compartilhando momentos especiais. E claro que isso varia de pessoa para pessoa. Para alguns você gosta de viagens, para outros você gosta, sei lá, de jogar baralho na sua casa, para outros você gosta de ir no boteco, tomar uma cerveja, tomar um vinho, não sei. Encontre o seu caminho, mas coloque como prioridade um esforço ativo para você cultivar e nutrir as suas relações, porque quero reforçar, essa é a principal variável para você viver uma vida que vale a pena, uma vida que vai fazer sentido para você, uma vida que nós podemos chamar de verdadeiramente feliz. O terceiro passo prático para você cultivar uma vida feliz, de acordo com a ciência, é você procurar desafios, é você se desafiar. E esses desafios eles precisam estar na fronteira daquilo que eu chamo de zona de acomodação. O que é zona de acomodação? Você tem aí uma zona onde, se você agir dentro dessa zona, você está familiarizado com aquilo que está acontecendo ali. É isso que eu chamo de zona de acomodação. Tem gente que chama de zona de conforto, às vezes eu mesmo uso o termo zona de conforto, só que eu não gosto muito dele porque
Às vezes você está numa zona de acomodação e está super desconfortável. A questão é que a zona de acomodação é aquilo que pode ser uma relação. Nas suas relações você tem uma zona de acomodação. Pode ser um projeto, pode ser a carreira. Você tem uma certa zona de acomodação profissional. Aquilo que você já está familiarizado, já sabe como é que funciona, já sabe o que esperar. Isso é sua zona de acomodação. É muito importante você buscar desafios que estejam na fronteira da sua zona de acomodação. Por quê? Porque quando você se desafia dessa forma, isso produz aquilo que a ciência chama de engajamento. O estado engajado é um estado onde você está funcionando com maior foco, com maior disposição, com maior motivação para aquilo que você está fazendo. Tenta pensar, por exemplo, quando você está num projeto profissional ou quando você está assistindo um filme ou uma aula e você não vê o tempo passar. Aquilo está tão engajante, tão interessante que você mal vê o tempo passar. Isso é porque, provavelmente, essa aula, ou esse filme, ou esse projeto profissional estão ali na fronteira da sua zona de acomodação. Por quê? Porque quando você encontra um desafio e esse desafio é pequeno demais para suas competências, ou seja, ele está muito dentro da sua zona de acomodação, o que acontece é que você fica entediado. Aquilo, sabe, não te desafia de verdade. Aquilo é pouco desafio para competência demais. Já quando você sai demais da sua zona de acomodação, você sai muito para longe da fronteira dela, você vai acabar encontrando um desafio que é grande demais para suas competências. E aí você vai encontrar aquilo que nós chamamos de estresse. Você vai paralisar por estresse, por ansiedade, ou no limite, um processo de esgotamento emocional, um burnout, como eu falei que aconteceu com aquele meu amigo no começo do vídeo. Então o importante é você estar sempre se desafiando na fronteira da sua zona de acomodação para que você melhore cada vez mais e continue melhorando o resto da vida. Porque veja, por exemplo, uma coisa que acontece demais com pessoas que se aposentam. O sujeito tinha uma carreira brilhante, ele gostava muito daquilo que fazia, eventualmente ele se aposenta. Quando ele se aposenta, ele para de se desafiar. Aquela profissão trazia grandes desafios para ele. No começo isso é gostoso porque ele está descansando, mas alguns meses depois ele começa a ficar deprimido. Por quê? Entediado. Por quê? Porque ele não está desafiando a zona de acomodação dele. E aí, muitas vezes, o que esses caras fazem é ou voltar a trabalhar, ou buscar um outro empreendimento, ou buscar, por exemplo, desafios nos esportes, ou buscar algum hobby, alguma coisa que seja desafiadora. Para quê? Para que a pessoa continue se sentindo viva. Sem desafio, gente, o cérebro humano definha. E, portanto, esteja sempre se desafiando, só que sem exagero. Nos dois extremos. Toma cuidado. Não pega um desafio que é pequeno demais para você, porque aí você vai ficar entediado. Isso não vai acender aquela chama de engajamento dentro de você. Mas também não pega um desafio que é grande demais para as suas competências, porque aí você vai ficar estressado, ansioso e, no limite, você cai num processo de esgotamento emocional. O quarto passo prático para você construir uma vida feliz, buscando a felicidade indiretamente, é o seguinte: tenha sonhos e objetivos no seu futuro que sejam de valor. Isso é fundamental. Então é um olhar para o futuro, onde no futuro você enxerga sonhos e objetivos de valor, valiosos para você. E eu não posso te dizer quais são, porque aquilo que é de valor para mim nos meus sonhos e objetivos pode ser diferente para você. Depende da tua história de vida, da tua personalidade, enfim. Mas tenha sonhos e objetivos futuros, isso é fundamental. Se você não tem esse norte na sua bússola emocional, a tua vida definha, a tua vida começa a perder sentido. Então olhe para o futuro e sinta aquela empolgação gostosa de saber que você tem sonhos e objetivos para conquistar. Isso até o fim da sua vida, não importa a sua idade. Agora tem um outro elemento desse quarto passo. Olha para o seu passado e tenha orgulho das conquistas passadas, daquilo que você viveu. Seja porque foi um aprendizado e você saiu disso melhor, seja porque realmente foi uma conquista robusta, uma conquista da qual você se orgulha. Resumidamente para você, então, o quarto passo é um olhar para o futuro, onde você sente a empolgação por sonhos e objetivos de valor, e um olhar para o passado, onde você sente o orgulho por você ter conquistas de valor na tua história. Isso é muito importante para uma vida feliz também. E vamos ao quinto e último passo prático para você construir uma vida feliz, para você conseguir olhar a luz do sol indiretamente quando o assunto é felicidade. E o quinto passo é: encontre espiritualidade na sua vida. E claro que nessa hora, quando eu falo de espiritualidade, você pode imaginar que eu estou falando de uma questão estritamente religiosa. E sim,
para a maioria das pessoas, a espiritualidade ela é encontrada em experiências religiosas ou experiências espirituais no sentido mais religioso, no sentido da fé, no sentido da relação da pessoa com Deus, por exemplo. E sim, isso inclui aquilo que nós chamamos de espiritualidade, mas espiritualidade aqui, de um ponto de vista mais científico, é você encontrar na sua vida a sensação e a experiência de que aquilo que você está vivendo e fazendo é maior e mais importante do que você. E é claro que na espiritualidade, da relação da pessoa com Deus, ela encontra isso. Esse é o perfeito exemplo, porque Deus é maior e mais importante do que você e traz esse sentido para a sua vida. E esse é o ponto. É você buscar sentido ao você experienciar uma vida onde você tem a sensação de que você está vivendo algo que é maior e mais importante do que você. Então, a religião, ou mesmo você que é uma pessoa espiritualizada sem religião, isso traz um senso de sentido para a sua vida, que é o que nós chamamos de espiritualidade. Mas mesmo você que é ateu ou que é agnóstico, você pode encontrar a espiritualidade. Um ótimo exemplo disso é um livro de um grande neurocientista e filósofo chamado Sam Harris. O nome desse livro é Despertar, um guia para a espiritualidade sem religião. Então, ele é um ateu, confesso, e ele escreve um livro sobre espiritualidade, na perspectiva dele. O que eu gostaria que você entendesse aqui é que a espiritualidade, no sentido que eu estou te trazendo, é você construir na sua vida, fazer na sua vida, buscar na sua vida experiências, projetos, relações, coisas que fazem com que você sinta que você está vivendo por algo que é maior e mais importante do que você. Tem gente que encontra essa espiritualidade na família, no ato de ver o seu filho crescer e se tornar um ser humano cada vez melhor, por exemplo. Isso vai variar. Então, eu não posso te dizer aqui qual vai ser o teu caminho para essa espiritualidade, mas o que eu quero que você busque é um caminho seu para conseguir essa experiência na sua vida. Porque sem esse senso de propósito e sentido, certamente a vida vai ficando um pouquinho mais murcha, um pouquinho mais encolhida. Aliás, talvez você sinta isso nos dias de hoje. Talvez você sinta que nos dias de hoje é muito difícil você encontrar sentido, as coisas parecem meio vazias. Eu gravei um vídeo sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar um link aqui para você acessar esse vídeo. Caso você esteja sentindo essa experiência, queira saber por que isso acontece e o que você pode fazer para fugir desse problema que muita gente tem sentido nos dias de hoje. Então, esses são os 5 passos práticos para você construir a felicidade do jeito certo, buscar a felicidade indiretamente. Veja que o que você está buscando não é felicidade. O que você está buscando é construir esses 5 passos. E aí a felicidade, gente, ela vai ser uma consequência natural se você focar nesses 5 grandes passos. Eu só quero alertar você para um perigo muito grande, que é uma coisa que as pessoas costumam dizer por aí, e eu entendo que é de um lugar de boa intenção. As pessoas falam para você por aí, viva o agora, só o agora existe. E eu espero que tenha ficado claro, de acordo com a ciência da felicidade que eu te expliquei, que a perspectiva aqui, ela não deve considerar somente o agora. O que eu recomendo para você é o seguinte: orgulhe-se do seu passado. Tenha sonhos e objetivos futuros, sabe, que te enchem de empolgação. Esteja sempre se desafiando e aprendendo para você crescer cada vez mais e se tornar cada vez melhor ao lado de pessoas que são realmente especiais para você. Viva momentos prazerosos, momentos alegres e gostosos. Sinta que você está vivendo para algo que é maior e mais importante do que você. Mas não esqueça também de saborear e aproveitar cada uma dessas coisas que eu falei agora, enquanto elas estão acontecendo. Eu sinto que esse é um jeito mais maduro de falar sobre a felicidade, porque não dá para você esquecer da importância de sonhos e objetivos futuros. Não dá para você esquecer da sua história e do que aconteceu no passado. Sabe quem vive somente o agora, só o agora mesmo? Uma mosca, um mosquito, esses bichos que não têm um cérebro complexo como o nosso, que olha sim para o passado, que olha para o futuro e que pode saborear o presente. O problema é quando você vive aprisionado em um futuro que nunca chega, em um passado que é uma âncora, e aí você não consegue saborear o presente. Então é importante o equilíbrio entre o passado, o presente e o futuro na sua vida para que você viva uma vida feliz. E para mim a melhor alegoria para você entender isso é você entender a diferença entre uma viagem e um passeio.
Para pensar nisso. Quando você vai viajar, uma viagem internacional, por exemplo, como é que funciona a viagem, né? Você compra as passagens, aí a data chega perto, você faz o check-in, e aí você vai fazer a sua mala, você vai anotar tudo que você precisa levar, você talvez pense já no itinerário do que você vai fazer, pega os dados do hotel quando você chegar lá, e aí você guarda tudo na tua mala, fecha a tua mala, vê se não esqueceu nada, aquela correria que a gente sabe, vai pegar os documentos, passaporte, não sei o que mais, chama o táxi ou Uber, sei lá o quê, e aí você entra no carro, vai para o aeroporto, pega trânsito até o aeroporto, quando chega no aeroporto você pega a fila, despacha as tuas bagagens, aí você vai para mais fila ainda lá no raio-x, depois você vai para mais fila ainda antes de entrar no avião, entra no avião, espera, depois de um tempo ele decola, horas voando, depois ele pousa e aí é mais fila para sair, mais fila para você passar de novo lá no raio-x e depois na alfândega. Finalmente você chega no táxi, pega o táxi e vai até o hotel e aí finalmente você chegou. Eu só quero que você entenda o seguinte: durante tudo isso que eu falei, tudo que você queria era chegar no destino final. Ou seja, o teu desejo, o tempo inteiro na viagem, eu estou falando durante o processo de viajar mesmo, né? O avião, o táxi e tudo mais, o desejo é chegar no destino. E tem gente que vive a vida assim. Eu pergunto para você o que você está fazendo no teu dia a dia e você está desejando que chegue o fim de semana. Tem gente, como eu costumo brincar, tem gente que acorda já deitada. A pessoa abre o olho e antes mesmo de colocar o pé no chão, a primeira coisa que ela deseja é voltar para a cama. Tem gente que acorda na segunda, esperando que essa viagem acabe e chegue logo à sexta. E se a tua vida ela é uma sucessão de desejos de que o momento agora acabe para que você chegue em algum lugar que está lá no futuro, você nunca vai viver uma vida feliz. Então eu prefiro que na vida, e quando falamos de felicidade, quando falamos de uma vida que vale a pena, você, em vez de encarar a vida como uma viagem, você encare como um passeio. Porque quando você vai fazer um passeio, você tem um destino final? Claro que tem. Só que você também vai saborear e aproveitar o caminho, você vai sem pressa. Você, naquele caminho, está apreciando e saboreando o caminho e quando chegar no destino, vai saborear e apreciar o destino também. Essa é a abordagem que eu tentei trazer para você aqui, porque essa é a abordagem mais racional que nós temos de acordo com a ciência mais atual, mas quero deixar claro, diversas matrizes espirituais da antiguidade e também matrizes filosóficas, né, sistemas de pensamento filosófico, para usar o termo técnico, já propuseram a exata mesma coisa. Nós vemos pitadas disso no pensamento de Aristóteles e no pensamento de Spinoza, Baruch Spinoza, o grande filósofo, por exemplo. Então, quero deixar claro que a ciência, nesse caso, apenas confirma verdades modernas na sabedoria antiga. Parabéns por você ter chegado até o final desse vídeo. Um longo vídeo como esse não é qualquer um que chega ao final. Então, conte para mim nos comentários, fala assim, eu cheguei ao final e valeu a pena, para eu saber que você é um dos poucos que chegou aqui até o final. Parabéns para você. Nesse mundo de superficialidade, você chegou até o final de um vídeo denso sobre autoconhecimento. Se você puder e se você quiser, eu quero reiterar o convite para você se inscrever aqui no canal e se você já for inscrito, apertar o sininho de notificações para que você seja avisado sempre que a gente postar um vídeo novo.